Olá, esse é o programa Louvor Arte e Companhia e nós estamos no quadro Falando de Música. Nós agradecemos a todos vocês que têm acompanhado a TV Gran Dourados pelo canal 6 em Dourados. Fiquem conosco. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o meu amigo Adriel. Ele é universitário que veio para a nossa cidade, veio de Paraguaçu Paulista. Tudo bem, Adriel? Tudo. E o que você está achando da nossa cidade? Muito receptiva, muito boa. Estou gostando demais de ter mudado para cá. Nós convidamos hoje o Adriel por ele ser um músico exímio. Ele é um flautista e ele toca a flauta transversal. É um instrumento, pelo menos na nossa região, de fato raro quem se dedica à execução desse instrumento. É um instrumento de sopro muito antigo e sobre esse instrumento maravilhoso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Adriel, e em relação à música, como é que foi assim? Você toca o instrumento há quanto tempo? Eu comecei com a flauta em 2005, quando eu entrei na banda da Nova América, agora atual Raizen. Era uma banda marcial e havia também concertos de música desde clássica até as próprias populares. E foi lá que eu comecei, primeiro com divisão e depois foi introduzida a música. E você pertence a uma igreja evangélica também? Isso. Qual é a sua igreja lá em São Paulo? Nasci na Presbiteriana Independente, Meu pai é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, e agora quando eu me mudei para cá eu vim para a Presbiteriana. E você atribui a seu início de querer tocar... Você já tocava um outro instrumento antes da flauta? Sim, com 7 anos eu comecei com teclado, indo pro piano, e depois quando eu mudei de cidade, entrei na banda e comecei com a flauta. Com a flauta. E em relação às dificuldades técnicas, o que esse instrumento exige de quem quer aprender, quem executa em relação a treino, a essas coisas? Qual foi a sua maior dificuldade em relação a esse instrumento? A primeira dificuldade que se encontra é o tocar mesmo, porque dá muita tontura no começo, até você se acostumar. Exige bastante fluxo de ar e no começo dá bastante tontura para tocar, mas com o tempo vai se acostumando e as tonturas são menos frequentes. E assim, olhando visualmente, ele é um instrumento pequeno, né? Sim. Mas que produz bastante volume, né? Você podia fazer alguma frase para a gente mostrar? Qualquer exemplo de qualquer nota para o pessoal poder perceber. Que legal. E o som é super agradável, né? Sim. Em relação à história da flauta, assim, você poderia nos dizer alguma coisinha em relação a esse começo? O que você tem de dados, assim, para dizer sobre a flauta transversal? A história da flauta é bem antiga, um dos instrumentos mais antigos que temos aí. A gente vê relatos na Bíblia, por exemplo, de instrumentos, e não só na Bíblia, acho-se bastante flautas antigas. Lógico que não começou com a flauta transversal. Começou com flautas de ossos, era o fêmur, a tíbia, que os antigos usavam. E não tinha todas essas chaves. Então quer dizer que as primeiras flautas eram usados ossos? Ossos. E ossos humanos também? Ossos humanos e de animais. Olha só que interessante. E esses registros, assim, de arqueologia mesmo tem isso registrado. E depois disso daí, a flauta evoluiu para onde? Saindo de ossos foi para madeira, para o bambu em si. Tem madeira e bambu? É. Me parece até que os asiáticos usam muito, né? Até hoje, essa questão do bambu no sopro, né? Sim. E aqui na América do Sul também tem, né? Só que aí já é a flauta pan. Flauta de pan, que é diferente. Muito antigo também, né? Na verdade, a flauta acompanha o homem desde sempre, então, né? Sim. A flauta transversal, você sabe dizer assim em relação como que passou de ser tocado aqui e mudou para transversal? Olha, logo começou com os antigos mesmo. Sempre. No começo era para frente e depois mudou para transversal. Horizontal agora é transversal. E o modelo como conhecemos hoje, com essas chaves, foi no século XIX por Theobald Boehm, um alemão que inventou esse mecanismo. Ele era um físico e músico e conseguiu criar esse mecanismo muito complexo, diga-se de passagem. Muito. E não só para flauta, também tem influência no saxofone, que a gente vê esse sistema de chaves. O saxofone, na parte de teclas, é um pouco parecido com
com a flauta. Porque eu já tive a oportunidade de pegar sax e, por exemplo, as notas Mi, Fá, Sol, Lá, Si no sax acabam sendo iguais. A digitação é a mesma, né? A digitação alguma coisa sempre muda, né? Mas algumas coisas são bem parecidas. Né? Ok. E em relação ao repertório, a flauta na música da igreja ela é muito útil, não é? Sim. E a aplicação hoje você usa em quê? Você toca em alguns lugares? Como é que você está? Você está executando? Estuda em casa? Hoje, assim, porque eu sei que você é universitário, a gente já falou, você tem tempo para estudar e se dedicar ao instrumento como você gostaria? Como gostaria, mas nem sempre como deveria. Agora, o que eu toco mesmo é na igreja e acaba se resumindo a isso mesmo, porque tem meu alvo vindo para cá foi mesmo a faculdade e não há tanto tempo para flauta. Uhum. E acaba mesmo ficando na igreja, as músicas de igreja. E você poderia dar alguma dica assim para quem gostaria viu o programa, não conhecia ou conhecia e queria saber mais, ficou sabendo e se interessou? Você acha que o primeiro passo é necessário comprar o instrumento, não é? Para se estudar? Sim, um iniciante mesmo, normalmente criança, quando começa, é bom começar pela flauta doce, para tomar gosto. A flauta doce? É. Aquela que todo mundo conhece, né? É, essa que vem de 99. Porque a digitação, no começo, é bem parecida e depois, conforme vai evoluindo, vem para a transversal. E você, quando iniciou os seus estudos desse instrumento, foi com a flauta doce? Não, meu foi direto para a transversal. É porque você já tocava outros instrumentos também. Isso ajuda, né? Uhum. Que bom. A flauta é um instrumento melódico, então, né? Não é possível mais de um som. E se usa muito para solos, né? Uhum. Então você veio de lá e tocou em orquestras. Em orquestras. Que legal. Bom, nós estamos aqui com essa conversa com o nosso amigo em relação a esse instrumento tão lindo e agradável de se ouvir. Agora nós vamos por intervalo com os nossos apoiadores e antes disso a gente vai ouvir uma música que nós gravamos aqui nos nossos estúdios e já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Louvor, Arte e Companhia, nesse quadro falando de música. Continuando aqui com a presença do Adriel, que recebeu esse convite e aceitou de estar aqui conosco hoje. Fique conosco. Adriel, então hoje especificamente estamos falando desse instrumento. Eu queria sim que a gente pudesse mostrar para o pessoal que está em casa algumas coisas em relação ao instrumento. A gente podia fazer algum teminha assim de improviso?
Podemos. Podemos? Então, vamos fazer alguma frase aí que você quiser. Adriel, esse que você fez aí é o que? É uma escala? Escala de dó e de ré. E se usa para quê? É para o estudo mesmo do instrumento? Uhum. Ah, é? Então, a maneira correta para antes de tocar, você tem que aquecer? Sim, é bom, porque sendo um instrumento de níquel, ele, em tempos de frio ainda, é a melhor época ainda para que tem que se aquecer, no caso, né? Porque ele Então, fica muito frio e o som acaba... O metal usado para flauta é o quê? Esse aqui é níquel, É mas níquel. há outras marcas que fazem de outros materiais, sendo de prata, de ouro. Dizem que a de ouro é um material melhor, mais caro também. Então tem flautas de ouro também, De ouro. inteira, não é só banho, é totalmente. Uhum. E de prata também. E essa escala que você fez pode ser usada para aquecer? Ou é mais para o estudo da agilidade? Normalmente, quando eu uso para aquecer, um dos melhores métodos é fechar todas as chaves e assoprar ar quente. Como é que seria? Aquece bem o instrumento. Há exercício de sonoridade, que se faz escalas cromáticas. Eu não lembro o nome do criador dela, mas é uma escala muito usada para sonoridade para aquecer também. E assim vai até acabarem as notas. Você falou a escala cromática, né? Cromática. Então, para o pessoal de casa entender a diferença entre a escala cromática e a escala natural. A escala natural é a que todo mundo conhece, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na escala de dó. E a cromática seria de meio em meio tom. Como ele fez. Diferente da... Exatamente. Então você usa a escala cromática para aquecer. Uhum. Em relação a esse instrumento, ele tem uma particularidade, se você puder levantar ele um pouquinho, ele não tem um bocal onde você se apoia, né? Nesse sentido, como o trompete, como o saxofone que tem palheta. Uhum. E ele como é que se chama isso? É livre, como quando fala assim, desse tipo de bocal aqui? É embocadura livre, né? É. E nesse caso, você acha que dificulta mais em relação aos outros instrumentos? Ao trompete que tem o bocal, ao sax que tem o bocal com a palheta? Eu acredito que, de certa forma, sim. Porque, por não ter esse apoio, você acaba tendo que soltar todo o ar e não tem tanto a regulagem. O controle de ar é muito mais complexo, né? É muito mais complexo. E fora que o apoio acaba ficando todo no dedo indicador aqui da flauta toda, porque aqui o certo não é se pôr tanta pressão aqui, fica bem solto mesmo pro ar fluir. Que legal. Você pode montar de novo só para a gente fazer uma demonstração em relação a isso? A maneira de pegar é muito difícil também, né? Super delicado. A maneira de pegar o instrumento, você disse que fica todo no indicador da mão esquerda, Sim. né? Bom, vamos falar um pouco da estrutura dela? Certo. Então, a flauta é composta de 3 partes, né? Temos o bocal, por onde tocamos, assopramos. Temos o corpo dela, que é essa parte maior, né? E o pé dela. Certo. 3 partes. Então, aqui são as notas graves, é isso? Aqui acaba aqui segurando para as notas médias e aqui acaba sendo para dó e para dó sustenido, que são as notas mais graves da flauta. A flauta são 3 dós, temos, na verdade são 4 dós, são 3 escalas de dós que dá para serem feitas. Você poderia 3 mostrar isso oitavas. pra gente? Essas 3 oitavas?
Tem o dó mais agudo, o dó médio e o dó grave, é isso? Exato. O mais agudo, eu acho que fica meio difícil de fazer. Um som bem agudo. Esse é o dó mais grave. O médio. O agudo. E o mais agudo. Então são quantas oitavas que esse instrumento compreende? São 3. 3 oitavas. Difícil, né? É. Então tem que estar muito aquecido para fazer esse agudo, né? E em relação à qualidade do instrumento, assim, os valores são muito altos? Tem de tudo? Olha, via de regra, a flauta assim é um instrumento um pouco caro. As marcas assim, para iniciantes assim, é um preço até que acessível. Agora indo para marcas do intermediário profissional já fica mais caro. Os instrumentos profissionais são muito caros. São. Já ouvi flautas falarem de flautas que chegam a $40 mil. São essas normalmente de ouro, né? As profissionais mesmo. São instrumentos muito caros. A flauta tem muito o uso dela empregado na música clássica, na música erudita, né? Sim. Muito mesmo, né? Inclusive, nós temos um grande compositor da música sacra, lá no passado, que é Bach, né? Johann Sebastian Bach. Ele usava muito nas peças dele, né? Tanto que temos uma música extremamente conhecida que tem uma parte, não no coral, mas na parte da orquestra, que usa muito a flauta, que é Jesus, a Alegria dos Homens. Né? Todo mundo conhece essa música, né? O texto é lindo e a música também, né? Sim. Adriel, muito obrigado por estar aqui conosco, ter participado, aceitado o nosso convite. Espero que você retorne mais vezes para outras conversas. Que Deus te abençoe, que você continue aí nesse seu ministério da música e que você possa alegrar também o coração das pessoas com a música que sai do seu instrumento. Obrigado. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Nós gravamos aqui no nosso estúdio algumas músicas para o complemento do programa e eu queria me despedir com essas músicas. Eu espero que vocês continuem conosco nos próximos programas e nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Mais uma vez, obrigado, Adriel. Fiquem com Deus e nós estamos à disposição. No nosso último programa, nós fizemos esse convite que eu faço de novo. Você que é músico e tem um trabalho autoral, um trabalho instrumental, você que é cantor, cantora, que tem um trabalho para mostrar e gostaria, esse espaço é seu e você é nosso convidado. Nos procure aqui na TV. Fiquem com Deus e um abraço.